Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: não existe limite para quem crê em Jesus, a cura do corpo, da alma e do coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. De todas as coisas que nós podemos passar nessa vida, eu acredito que a parte que nos deixa mais vulneráveis são as doenças. Se de alguma forma nós recebermos uma notícia ruim, ou sentimos alguma dor, ou vemos que algo não está certo, eu sempre creio que o primeiro pensamento que vem é que aquele será o nosso fim. Nós nem sabemos o que aconteceu, mas nós sempre acreditamos no pior. E Jesus, por onde Ele passava, Ele curava as pessoas. E você parar para pensar, o conhecimento que nós temos hoje em dia e o conhecimento que as pessoas tinham naquela época de Jesus era totalmente diferente. A gente nota que quando as coisas não iam bem, para as pessoas que tinham outros tipos de religiões, eles costumavam queimar pessoas, fazer rituais e fazer coisas tipo para que tivesse uma boa colheita. Então, de alguma forma, ele olhava as pessoas que tinham doença de uma forma totalmente preconceituosa. A gente nota que as pessoas que tinham lepra, eles ficavam à beira da cidade, né? Ficavam nos portões, eles não ficavam dentro. E quando eles viam Jesus perto dessas pessoas, eles achavam um escândalo, um absurdo. Como esse homem quer ficar perto desses, né? Que de alguma forma Deus já amaldiçoou. A doença, ela não é um castigo, assim que a gente possa dizer. Toda doença é uma oportunidade do Senhor provar o seu poder, de que nós possamos nos aproximar dele, de que nós possamos refletir sobre a vida. E tem algo mais importante: a nossa vida, ela não é aqui. Às vezes você acha que perdeu uma batalha, né? Que nós perdemos um ente querido, alguém. Nós não estamos perdendo ninguém, porque lá no céu já não existe mais dor. Se essa doença te aproximou mais de Deus, da sua família, e todo mundo orou e todo mundo clamou, nós ganhamos algo muito maior que a cura do corpo, que é a cura da alma. E essa talvez a gente nem perceba que precise, né, ser curado. Quando nós vivemos a nossa vida de qualquer forma, sem se importar em dizer a verdade, sem se importar em pedir perdão, sem se importar em orar, tudo isso ela vai adoecendo o nosso corpo. As preocupações, os problemas, né, a tristeza, tudo isso vai somando um pedacinho dia a dia, e quando a gente vê, se tornou algo maior, né, porque a impressão que dá para uma pessoa que vive todos os dias triste é que ela não quer viver. Justamente isso, tá lá com todas as oportunidades e ela não quer. E tem pessoas que nascem com doenças que pegaram muitas vezes dos pais, né, ou um problema, né, uma deficiência, alguma coisa, mas nada disso pode limitar nós de alcançarmos a nossa salvação. Eu não posso olhar uma pessoa e sentir dó dela, achando que ela tem menos vantagem do que eu. Muito pelo contrário. A fé dessa pessoa, ela tem a oportunidade de ser muito maior que a minha. E em torno dessa pessoa, os pais ou quem vive a vida junto com ela, ganha uma outra dimensão no significado do valor das coisas. Então, nós não podemos olhar nunca o aprendizado que nós precisamos para alcançar o céu e que nós precisamos para nos capacitar para o nosso chamado e para o nosso propósito, como se aquilo fosse uma desgraça ou um problema. Jesus, ele passava no meio de diversas pessoas que tinham problema, mas elas encontravam não apenas a cura do corpo, mas o perdão dos pecados, e esse perdão é o que fazia elas adentrar ao céu. E olha como quando a gente começa a ter um discernimento maior. Vamos imaginar que tem algo que você pense todos os dias. Sei lá, você brigou com alguém, se desentendeu, alguma coisa que você fez, não sei, alguma coisa que fica todos os dias na sua cabeça martelando. Você acha que isso vai fazer bem ou mal para o seu corpo?
A cura do nosso corpo, ela começa quando a gente confessa para as pessoas, quando a gente conversa com Deus, quando a gente tenta desfazer todo o mal, quando a gente busca o Senhor. Se a gente ir lá em Tiago 5, versículo 16, a palavra do Senhor ela diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Olha que coisa interessante. Para quem que eu tenho que confessar? É para o próximo, para quem estiver perto, para quem está interessado naquilo que eu fiz. Ah, olha, você me desculpa porque eu menti para você por causa disso. Eu passei por esse processo de admitir culpa, de ligar para as pessoas que eu lembrava e falava: ó, lembra aquele dia que eu falei isso? Ah, então era mentira. Você me perdoa? Ah, eu falei isso porque eu me senti inseguro. Sabe, eu mostrei a minha vulnerabilidade. E aí começa. E olha que interessante também a respeito da oração. Orar uns pelos outros. Quando eu vejo alguém passando uma dificuldade ou alguém que está se convertendo, eu oro por essa pessoa. Assim como eu escuto de pessoas que falam: olha, eu tenho orado por você. Perfeito. Uns orando pelos outros. Agora, como eu faço a minha oração ter poder? Ah, será que é porque eu sou pastor, porque eu sou evangélico, sou católico, eu leio a Bíblia? Não. O que torna a nossa oração poderosa é a obediência que nós temos ao Senhor. Então, se eu aceito aquilo que Deus diz sem questionar, né? Se eu tento viver as coisas que o Senhor fala, se eu me arrependo e tento viver, minha oração ela tem poder. E oração não é saber falar palavra bonita, não. Oração é intenção. Eu não preciso dizer uma palavra. Quando Jesus curava alguém, o que ele dizia? Olha, a sua fé te curou. A sua fé te curou. Se você tem um problema hoje, você tem fé para ser curado? Jesus tem o poder. Então, esse processo que nós passamos de confessar, de falar, de admitir, de nos mostrar vulneráveis, né, de aceitar o Senhor, ele faz parte do nosso processo de cura. E primeiro a gente cura a nossa alma para depois curar o nosso corpo. E às vezes a gente só quer a cura do corpo. E onde fica muito evidente isso? Naquela passagem do paralítico, que os amigos colocam ele por cima do telhado e todo mundo está ali esperando que ele saia, e Jesus diz: olha, os seus pecados estão perdoados, né? E aí o pessoal começa a questionar: mas quem é esse para perdoar pecado? E Jesus pergunta: o que é mais fácil eu falar? Que seus pecados estão perdoados ou pega a tua cama e anda? Então assim, se fosse para nós, o que é mais fácil? Falar que o pecado está perdoado, porque se eu falar para ele pegar a maca e andar, ele não vai andar. E Jesus diz: pega a maca e anda então. Primeiro curou a alma, para depois curar o corpo. E às vezes a doença ela serve justamente para isso, para ter uma oportunidade para curar a nossa alma, nesse momento de vulnerabilidade, de quebrantamento. Só que lembra sempre que a nossa maior bênção é a salvação. É poder se encontrar no céu. Então esse é o objetivo. Então não sintam derrotado porque vocês ficaram mais perto de Deus e achando que Deus não está fazendo nada. Não. Se ele deu o perdão dos pecados, amém. Amém, porque vai ter eternidade. Então para de olhar tão curto nessa vida. E uma coisa também que às vezes a gente não percebe sobre a cura da alma é que nós temos uma alma, né? E essa alma, ela pode se sentir sozinha quando o Espírito Santo não está perto. E olha o sentimento, quando você está sozinho, não tem ninguém perto. Quando eu me sinto sozinho, não tem. Eu tenho a solidão da alma também, não está o Espírito Santo perto. Da mesma forma que nós podemos conversar, né, e a gente ouve, quando um outro Espírito está perto, eles conversam, e isso são os pensamentos. Então, quando Jesus ele expulsa um demônio, é uma forma de cura também. Sabe onde que está escrito isso? Mateus 17, versículo 18. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Olha que entendimento diferente. O expulsar o demônio é uma cura. Então, o demônio é uma doença? Claro. Tudo aquilo que te impede de viver, tudo aquilo que rouba a tua felicidade, tudo aquilo que não deixa que você viva plenamente, é um demônio, é alguma coisa ruim. Ah, mas não quer dizer que tá lá eu vou expulsar. Não. Cada coisa é uma coisa. E o demônio ele vai refletir no comportamento dessa pessoa. Às vezes a pessoa ficou fumando a vida inteira, bebendo a vida inteira. Você acha que isso é influência do Senhor? Depois veio a consequência, que é uma doença. Só que a doença, olha ela de outra forma.
Todos nós vamos partir um dia, cada um de um jeito. Todos nós, todos. Quando nós terminarmos o nosso propósito, o nosso chamado, ou nós negarmos 100% do Senhor, vai acabar e não tem problema. Sabe, isso não é o fim. Nós não podemos olhar isso como se isso fosse o fim. Sempre olharemos agradecendo pelos momentos que nós tivemos, não como se fosse o fim. Então nada que acontece na nossa vida é um castigo, mas é para que nós possamos nos capacitar para, enquanto família, todos nós possamos alcançar a salvação. Então cada pessoa ela é especial à sua maneira. Para de querer comparar uma pessoa para outra, querer achando que ela vai ter menos oportunidade. Cara, cada um ensina algo muito maior. E é no comportamento. É no comportamento. E aqui tem algo que é interessante que talvez possa ajudar. Não sei qual é o momento que você esteja passando. Talvez esteja enfermo mesmo, realmente, enfermidade. Já entendeu que a tua alma se arrependeu e fez. Mas o que pode fazer para ajudar? O que o Senhor diz que nós possamos ainda fazer para ajudar? Se a gente lá em Tiago 5, versículo 14 e 15, a palavra do Senhor diz assim: entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração, feita com fé, curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Vamos começar de trás para frente? De novo, pecado se remete à alma. Então primeiro nós curamos a alma. Então se tiver pecado, vai ser perdoado. Agora olha que coisa interessante. Quem tem que chamar os presbíteros? Ou vou mudar a palavra. Quem tem que aceitar aqueles presbíteros? Não é a família falar, eu vou chamar alguém. Não, é quem está doente que tem que pedir, que tem que querer, que tem que desejar. Senão não tem fé, senão fica aquela oração. Eu fico pedindo para 300 pessoas orar, mas a pessoa que está doente, ela não pediu para ninguém, não vai adiantar. Não adianta. Eu tenho que aceitar Cristo, eu preciso dessa cura. Começa em mim. Tá certo que na Bíblia nós vimos diversas pessoas que por incapacidade de outras, os familiares chamavam alguém para chamar por elas. Perfeito. Mas se a pessoa tiver consciência disso, ela tem que desejar isso. Ela tem que querer. Aí o processo de cura começa, primeiro da alma, para depois do corpo. E quando a nossa alma é curada e o nosso corpo é curado, o nosso coração ele é curado. Porque nós começamos a aceitar as outras coisas. Então a última cura é a do coração. Como eu sei que o meu coração está curado? Quando eu consigo ter um sorriso no rosto, sem precisar beber alguma coisa. Quando eu consigo ter alegria, quando eu consigo dizer a verdade. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Olha quantas coisas interessantes a gente aprendeu hoje. Então, e essa pessoa, ela desejando a cura, ela chama alguém da igreja. Tem mais uma coisa, vão orar, vão ungir em nome de quem? Em nome do Senhor, em nome de Cristo. A cura depende de Cristo. O tratamento, ele ajuda. Mas se a nossa alma continuar doente, a raiz de tudo não volta. É por isso que tem doença que ela fica indo e voltando, porque não tirou a raiz daquela doença, não tirou a origem, onde está ligado o mal. E esse é o ponto principal de todas as coisas. E ali tem uma promessa de Deus. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Quem o levantou? Foi o tratamento? Foi o remédio? Não, foi o Senhor. E ele levantará se ele tiver um propósito. Tem gente que já cumpriu o propósito. A gente olha a vida de Moisés, quando o Senhor disse, você não vai entrar na terra prometida. Ele tinha cumprido o propósito dele. E esse é o ponto. Deus ele não vai deixar um povo abandonado. Deus não vai deixar ninguém desamparado. Então aproveita cada momento para reestabelecer a fé e a unidade da família, para que todos possam entrar no reino de Deus. Para que todos possam curar. É importante que um fale, olha, eu te amo, olha, você me desculpa, porque, cara, esse lavar, entre aspas, a roupa suja do passado, sobre as coisas que aconteceram, ela é importante para que nós possamos chegar. Senão a gente vive a vida inteira com mágoa de alguém por alguma coisa que às vezes a pessoa nem sabe. É complicado saber o valor que cada um dá para as coisas, mas uma coisa é fato. Quando nós vivemos sem usar o perdão, tudo isso sobrecarrega o nosso coração e afeta os nossos sentimentos. Não é à toa que nós ficamos ansiosos, não é à toa que nós ficamos descontrolados, tristes, que nós perdemos a esperança, que nós achamos que não vai ter mais jeito. Tudo isso faz parte. Mas quando a gente cura a alma,
se reconciliando com Deus. Nós curamos o nosso corpo para curar o nosso coração. Então, a cura dos 3 você reconhece pela fala das pessoas. É simples assim. Então, lembra sempre que as coisas que acontecem é sempre uma oportunidade para que o Senhor possa se manifestar na nossa vida. E na nossa fé não tem limites. E isso é a coisa mais importante. Não tem limite. Basta você crer. E às vezes a gente crê, mas se eu fosse no médico A, se eu tomasse um remédio B, se eu fizesse a coisa C, não é assim. A cura só vai acontecer quando você entender a origem dela. E sempre começa no Espírito. Sempre começa no Espírito. Tá? Então a gente tem que fazer isso das coisas que o Senhor ensina. E depois que eu já fiz tudo isso, aí sim a igreja entra a orar, a igreja entra a ungir, a igreja entra a fazer. Sem aceitar não adianta. Não adianta. Jesus falou para quantos fariseus? Poucos se converteram. Então não é o falar, é o acreditar. Jesus, ele dizia, olha, isso está escrito, aquilo está escrito. Velho, você não quer saber, não adianta. Não adianta a gente querer mostrar a verdade, né, para quem não quer saber da verdade. Então isso, de alguma forma, pouco importa. Então nós temos que crescer enquanto família, de orar, de parar de olhar para uma pessoa pela dificuldade, achar que ela é uma coitada, que ela vai ter menos oportunidade. Não vai, Deus ele não desampara ninguém. Ninguém. Fica tranquilo em relação a isso. Se Deus tiver que fazer um milagre, Ele vai fazer. Só que para que o milagre possa acontecer, precisa ter fé. Você precisa acreditar e você precisa entender que a salvação ela é individual. Então não julga Deus porque você quer algo e Ele não quer fazer para interferir na vida de alguém, porque às vezes a chamada daquela pessoa é aquele. Sabe? Então eu posso querer o melhor, eu posso fazer o melhor, mas ela tem o chamado dela, Deus tem os planos dela. Sabe? Então não tem o direito de interferir. Pai e mãe, vocês são facilitadores. Deus te deu uma vida para você criar facilidades naquela vida, para você cuidar, para você ajudar, mas aquela vida ela vai ter escolhas, ela vai ter desejos, ela vai ter tudo. Os teus sonhos, muitas vezes não são os sonhos delas, tem que ser os sonhos de Deus. Não é porque você não conseguiu que o teu... Sabe, para de conduzir as pessoas para aquilo que você acha que é melhor. Dá instrução, dá conhecimento, dá sabedoria, dá ao Senhor, sabe? Mostra uma vida de oração, uma vida de temor, sabe? Uma vida, mostra pelo exemplo e deixa que aquela pessoa frutifica. Senão depois você cresce com uma pessoa confinada, a primeira oportunidade que ela tem no mundo, ela não sabe lidar, você perde. E um exemplo disso, pega o teu cachorrinho que você cuida todo dia, solta ele pra rua, não vai saber sobreviver. Diferente de você pegar um vira-lata que já cresceu na rua, ele se vira. E de repente você colocar ele dentro de casa, ele não sabe nem ficar lá. Cada coisa em tal lugar, cada um é capacitado para viver aquilo que tem que viver. Pensa sempre nisso, sempre nisso. Toda dificuldade, toda dor serve para que nós possamos confiar ainda mais no Senhor. Cura primeiro a alma, depois cura o corpo, depois cura o coração. Palavras boas, leitura da Bíblia, louvor, oração, diariamente, todos os dias. Todos os dias. Ajuda a semear a palavra, vive a tua vida um pouco fora da tua vida. Você vai perceber que tem muita gente que passa por problemas piores que os teus, que muitas vezes você está aí reclamando que está dando certo tratamento, alguma coisa, mas a gente não tem nem leito, nem remédio, nem oportunidade. Então começa a valorizar as pequenas coisas e as pequenas conquistas, mas sempre reconhecendo que sem a mão de Deus pode se gastar todo o dinheiro e todo o esforço. E a gente olha lá na mulher do fluxo de sangue, que ela, na palavra do Senhor, ela diz, olha, já tinha gastado tudo que era de dinheiro com todos os médicos, Jesus passou e aquela mulher falou, eu não vou perder essa oportunidade. Tanto que quando ela toca Jesus, Jesus diz, olha, de mim saiu o poder. Quem tocou em mim? E estava cheio de gente tocando nele. Mas percebe que quando a fé é grande, Deus nota a presença. E é justamente isso, é essa oração, é esse louvor. Não é eu repetir a mesma coisa, Deus sabe das nossas necessidades. Mas é se mostrar confiante, é se mostrar sempre acreditando nos planos de Deus. Que sempre seja feita a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor Jesus possa visitar a sua casa, possa aliviar as dores, possa conduzir a sua família a isso, a orar enquanto família, juntos. Que vocês possam entender e ter essa conversa de realmente expor os sentimentos, começar essa cura da alma, confessando uns aos outros.
Se tiver a oportunidade, um presbítero vir depois, primeiro aquela harmonia, depois o doente querer, lê a passagem, olha, você aceita? Não, eu quero. Você entendeu? Entendi. Ouve esse áudio junto com a pessoa, olha que fantástico. Esse é o primeiro tijolinho da fé. Da mesma forma que um dia, um versículo da Bíblia, ela deu start na minha caminhada, talvez esse possa ser o seu start. As passagens da Bíblia, elas estão aqui para isso, para a gente começar a viver, para entregar a nossa vida a Jesus e entender que é a eternidade que nos interessa. Amém? O médico, ele sempre é uma extensão do Senhor. Sempre, sempre. Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo.